Olá, galera, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje nós vamos ver o último item de radicais. A gente vai falar em potência com expoente racional, ou seja, uma potência quando apresenta um expoente sendo um número decimal ou o expoente sendo um número fracionário. Tudo bem? Então, acompanhe, por favor. A princípio, vamos recordar rapidamente potência de um modo geral. Então, olha só, nós já estudamos potência quando o expoente é um número natural, né? Um elemento do conjunto N. Por exemplo, 5 elevado a 1, isso é o próprio 5. 8 elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é 1. 1 elevado ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1 que dá 1. 0 elevado ao quadrado, isso aí é 0. Nós temos aqui o 2 elevado ao cubo, que é fazer 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 2 elevado a décima é multiplicar o 2 10 vezes, repetindo o 2 10 vezes. Isso aí vai dar 1024. 3 elevado à quinta é fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que dá 243. Já estudamos também uma potência quando o expoente é um número inteiro, né? Um número positivo ou um número negativo. Por exemplo, 6 elevado a mais 2, isso é 6 vezes 6, que vai dar mais 36. Menos 10 elevado ao quadrado, isso aí é menos 10 vezes menos 10, que vai dar mais 100. Sinais iguais, positivo, né? Menos 10 elevado ao cubo é menos 10 vezes menos 10 vezes menos 10, que vai dar menos 1000. Ou seja, base negativa, né? Elevado ao expoente ímpar vai dar negativo. Nós temos aqui também umas potências com expoente negativo. Mais 4 elevado a menos 1, isso é uma fração, né? É o inverso da base. E o inverso do 4 é o mais 1 quarto. Outro exemplo, menos 3 elevado a menos 2, como o expoente é negativo, nós substituímos a base pelo inverso dela. E o inverso de menos 3 é 1 sobre menos 3. Como ele está elevado ao quadrado, a gente mantém o quadrado aí, tá? E repete 1, menos 3 ao quadrado, isso é mais 9. Portanto, menos 3 elevado a menos 2 é igual a 1 nono. Gente, se algum desses exemplos não ficou claro para vocês, procure a videoaula que trata de potência com números inteiros. Tudo bem? Isso aí, se não me falha a memória, é um tema lá do 8º ano, ou do 7º ou do 8º ano. Okay? Que o nosso foco agora é potência com expoente racional. Estamos só aqui aquecendo as turbinas para adentrar no que nós realmente pretendemos. Aí vem a pergunta, mas qual será o significado de uma potência com expoente fracionário? Né? Quando o expoente é positivo, negativo, é natural, nós já sabemos. Mas quando o expoente da potência é o número fracionário? Por exemplo, qual é o significado dessa potência aqui? 2 elevado à fração 3 quartos. Se eu tenho aí um número 2, por exemplo, a base 2, elevado a uma fração 3 quartos, como é que eu resolvo isso? O que é que significa isso? Observe. Vamos considerar um número real y e vamos igualar a y essa fração, essa potência de 2 elevado à fração 3 quartos. Tá? Bom, numa igualdade matemática, se você multiplicar, dividir, elevar um expoente, o primeiro membro, e a mesma coisa fizer com o segundo membro, a propriedade diz que a expressão não se altera, ela permanece equivalente, né, à anterior. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos elevar tanto o primeiro quanto o segundo membro, nós vamos elevar a quarta potência. Então, vai ficar y elevado à quarta e o 2 elevado a 3 quartos também elevado à quarta. Elevamos ambos os expoentes à quarta potência. Tudo bem? Certo? Então, vamos fazer isso. A partir daí, gente, depois que nós elevarmos a quarta potência, a gente vai fazer o... Muito bem. Então, elevando ambos os termos à quarta potência, né, nós vamos ter que o y elevado à quarta é igual a essa potência elevada à quarta também. Tudo bem?
Então observa só, gente, y elevado à quarta, se você tem 2 elevado a 3 quartos e isso elevado à quarta, perceba que quando você multiplicar o número inteiro pela fração, o 4 corta com o 4, sobra só o 3. Então nós vamos ter 2 elevado ao cubo, certo? Vamos considerar um número real x e igualar esse número com raiz quarta de 2 ao cubo, né? Vamos dizer que esse número real x é igual a raiz quarta de 2 ao cubo. Se nós partirmos desse princípio, se nós elevarmos o primeiro membro e o segundo à quarta potência, o x à quarta, e o segundo membro elevado à quarta, observa que vai ficar x à quarta e esse expoente corta com a raiz quadrada, sobrando apenas 2 elevado ao cubo. Tá bem? Então observe o seguinte, se nós compararmos aqui a equação 1 com a equação 2, nós podemos concluir, já que a primeira deu 2 elevado ao cubo e a segunda também deu 2 elevado ao cubo, nós podemos concluir que o y à quarta é igual a x à quarta, né? Olha lá. O y à quarta deu 2 elevado ao cubo e o y também. Então a gente conclui que o x à quarta é igual ao y à quarta. Ou seja, se essas duas expressões são iguais, a gente pode concluir que o x é igual a y. 2 elevado a 3 quartos é igual a raiz quarta de 2 elevado ao cubo. Tudo bem? Ou seja, que uma potência com expoente fracionário é igual a uma raiz. Perceba que o denominador da fração é o índice da raiz e o numerador da fração é o expoente do radicando. Tudo bem? Tá certo? Ficou claro? Então vamos ampliar para a gente perceber melhor. Ó, que o 2, né, elevado a 3 quartos é igual a raiz quarta de 2 elevado ao cubo. Ou seja, uma potência elevada ao expoente fracionário é transformada em uma raiz. Agora observa só o seguinte, né? A base da potência, nós temos aqui a base da potência, que é o 2, ela vem ser o radicando para nós, ó. Ela se transforma em radicando, a base da potência, certo? O denominador da fração lá do expoente, perceba que ele se transforma no índice da raiz. E o numerador da fração lá, que é o expoente, ele se transforma em expoente do radicando. Vamos começar a aprender a visualizar isso. Então, gente, toda potência com expoente fracionário é uma raiz. Podemos dizer também que a potência com expoente decimal também é uma raiz, porque todo número decimal pode ser transformado em fração. Para aprofundar nossos estudos, vamos ver aqui o segundo exemplo. Quanto é raiz quinta de 2 elevado a 20? Né? Se eu tenho uma raiz quinta de 2 elevado a 20, o que é que significa isso? Observe o seguinte, que o radicando 2 elevado a 20, ele pode ser escrito assim, 2 elevado à quarta, tudo isso elevado à quinta. Ou seja, eu pego 2 elevado a 20 e transformo numa potência de uma potência. Tudo certo? Então, a raiz quinta de 2 elevado a 20, eu escrevo assim, raiz quinta de 2 elevado à quarta, tudo isso elevado à quinta. Correto? Muito bem, então veja só. Se o expoente é igual ao índice da raiz, então o resultado é o próprio radicando, 2 elevado à quarta. Então eu tenho aqui o 2 elevado à quarta como resposta. Só que isso aí ocorre no seguinte, que do 4, esse expoente 4, eu posso escrever na forma de fração 20 sobre 5. Certo? Então vamos lá.
Raiz quinta de 2 elevado a 20, nós já vimos que isso é 2 elevado a quarta, e esse 4 eu posso escrever 20 sobre 5. Então, gente, a partir daí, nós podemos dizer o seguinte, que essa raiz cúbica de 10 elevado a 12, a gente transforma numa potência, né? Se uma potência com expoente fracionário é uma raiz, então toda raiz é uma potência com expoente fracionário, onde o radicando é a base da potência, o índice da raiz é o denominador da fração, lá do expoente, e o expoente do radicando é o numerador da fração, lá do índice. Observa aqui outro exemplo, raiz sexta de 2 elevado a 30. Isso é 2 elevado ao expoente 30 sextos. Né? Está aqui o 30, ó, e aqui o índice da raiz, o 6, aqui no denominador. E o 2 sendo o radicando sendo a base da potência. Raiz quadrada de 5. Não esqueça que por ser raiz quadrada aqui tem um 2, e aqui 5 é a mesma coisa que 5 elevado a 1. Então, aqui está a base da potência, aqui está o denominador da fração, do expoente, e aqui o numerador da fração. Raiz cúbica de 2 a quinta é o mesmo que 2 elevado ao expoente 5 terços. Aqui está a base da potência. O 5 aqui é exatamente o numerador do expoente, e o 3 é o denominador do expoente. Então, a partir dessas observações, nós podemos concluir, né, se nós formos generalizar, nós podemos concluir dizendo o seguinte, que toda fração, que toda potência de expoente fracionário é uma raiz, tá? Onde o radicando é um número não negativo, o m e o n o m é um número inteiro, né? E o n é um número inteiro positivo, por causa do índice da raiz. Ok? Então, resumindo, uma raiz é a mesma coisa que uma potência com expoente fracionário. E, por sua vez, toda potência que tem o expoente fracionário, você pode transformar em uma raiz. Certo? Observe alguns procedimentos aqui, né, que a gente pode deparar com eles. Olha essa situação. 81 elevado a 0,75. Isso aí é uma potência com expoente decimal. Né? Primeiro vamos ver o que é esse 0,75. Isso é um número decimal que nós podemos escrever na forma de fração 75 centésimo, ou 75 sobre 100. Mas perceba que dá para simplificar o 75 com o 100, tudo por 25. 75 dividido por 25 é 3, e 100 dividido por 25 é 4. Então, nós temos que 0,75 é o mesmo que 3 quartos. Então, se 0,75 é o mesmo que 3 quartos, essa potência de 81 elevado a 0,75, nós podemos escrever 81 elevado a 3 quartos. Certo? E o 81 é 3 elevado a quarta. Então, no lugar do 81, a gente coloca 3 elevado a quarta. Esse 4 aqui, olha, nós temos a potência de uma potência, né, que nós deveríamos conservar a base e multiplicar os expoentes. Mas como quando a gente multiplica os expoentes, ou seja, 4 multiplicado por 3 quartos, esse 4 que está multiplicando corta com o 4 que está dividindo e sobra só o 3. Ou seja, 3 elevado ao cubo, que é 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Portanto, 81 elevado a 0,75 nada mais é que 27. Tá? Aqui é a nossa conclusão. Olha essa segunda situação. Né? Qual é o número real expresso por 36 elevado a menos 1 meio? Né? Que número é esse? Né? Resolvendo a potência 36 elevado a menos 1 meio. Primeiro veja que 36, se nós formos decompor, vai dar 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Né? Como ambos os membros estão elevados ao quadrado, de acordo com a propriedade de potência, nós podemos colocar todo mundo no parênteses e elevar uma vez só ao quadrado, ou seja, 2 vezes 3, todo mundo ao quadrado. Só que quando multiplicarmos 2 vezes 3 dá 6, ou seja, nós temos um 6 ao quadrado. Então o 36 nós podemos escrever como 6 ao quadrado. Portanto,
no lugar dessa potência, ó, 36 elevado a menos meio, no lugar da base 36, nós podemos escrever 6 ao quadrado, e repete o menos meio. Aí nós ficamos com potência de uma potência, né? Conserva a base e multiplica os expoentes. Mas quando nós formos multiplicar o 2 pelo menos o meio, perceba que a gente multiplica pelo de cima e divide pelo de baixo. 2 multiplicado por 1 vai dar 2, dividido por 2 dá 1, com menos 1, e nós temos 6 elevado a menos 1. Só que 6 elevado a menos 1 nada mais é que 1/6. Né? Nós já vimos isso lá em potência com expoente inteiro. Tá? Logo, 36 elevado a menos meio é exatamente a fração 1/6. Ok? Então perceba que nós observamos duas situações aqui, né, onde a potência apresenta um expoente racional, e nós vimos aqui a propriedade que toda raiz é uma potência com expoente fracionário, ou toda potência com expoente fracionário é uma raiz. Nós podemos transformar sempre que houver necessidade. Tá? Então, a partir dessas observações, gente, façam uma tarefa de aprendizagem, por favor. Leiam atentamente as questões, vejam o que é para ser feito, resolvam, tudo bem? E depois confiram com a folha de resposta. Tá? Vou mostrar de novo lá, que passei um pouco rápido. Ela é composta de, a primeira questão, 4 itens, a segunda questão, mais 4 itens, a terceira questão está dizendo aí que o x é um número real positivo, então qual o valor da expressão x elevado a meio multiplicado por x elevado a 1/3. E a quarta questão está dando aí 3 itens para que você resolva, aplicando as propriedades, tá? Escrevendo na forma de uma única base. E as respostas aí das questões, você vai comparar com as que você encontrou e as que você errou. Peço que refaça novamente e identifique seu erro. Ok, gente, muito obrigado pela atenção, agradeço profundamente e até as próximas videoaulas, né? Aqui nós terminamos o estudo dos radicais, o estudo completo de radicais. Eu providenciarei novas videoaulas, já adentrando no ramo da álgebra. Vamos verificar aí as raízes, as equações do segundo grau e daí para frente, né? Então a gente já entra no mundo algébrico. Bem, aguardem que elas virão, as próximas videoaulas virão. Então não esqueça, estuda que a vida muda e até a próxima.